Olá meninas, vamos agora para a nossa segunda parte, ver alguns motivos que podem ocasionar manchinhas no nosso corpo, né? E antes de citar algumas que eu coloquei aí básica, né, que eu não acrescento, algumas informações vocês vão perceber que é na hora da aula mesmo, nem tudo a gente consegue colocar no material. O material é para vocês ter uma orientação da onde vocês podem buscar e estudar. Através desse material vocês podem fazer pesquisa, ver algumas questões de livros, certo? É para orientar vocês sobre o assunto. Então, a gente geralmente numa aula a gente coloca mais imagens e vai explicando aquilo ali e vai citando algumas coisas. Primeiro você tem que investigar quando o paciente vir para você, você vai tentar entender o que ele faz no dia a dia para que possa ter surgido aquela mancha, que a gente quer tratar a causa. Ou seja, para que durante o seu clareamento, quando você for realizar com o teu paciente, ele não faz os mesmos lápis para não ressurgir a mancha, entende? Então, por isso a gente tem que descobrir a causa e tratar a mancha. E não apenas tratar esse paciente, como às vezes muitos profissionais fazem, como um pedaço de carne, e olha lá só a pele, trata só aquilo ali. Vamos ver a alimentação desse paciente, vamos ver a qualidade de vida, vamos ter um olhar humano, porque a gente que trabalha com estética, a gente também é um pouquinho de psicólogo. Então, ver muito mais, olhar o entorno, não olhar só a região que está ali, tá? Fazer uma investigação, fazer uma avaliação, uma anamnese boa, garanta o resultado de excelência no tratamento. Então, vamos lá. Uma das três funções importantes que poderiam caracterizar a causa da mancha, uma das principais seria o sobrepeso. Então, o paciente aumentou de peso, então ele começa a ter o atrito lá do interno da coxa, por isso que causa a mancha, né? Você vai perceber alguns pacientes com dobras no pescoço, ali pode ser uma patologia, uma doença, tá? Que a gente chama de acantose nigricans, ou seja, pacientes que estão com a insulina alta demais, com tendência a diabetes, glicose alta no sangue, tem uma tendência maior de ter manchas, mas são manchas específicas, tá? Não é qualquer mancha, não. Então, primeiramente, você vê a questão do peso, a altura do paciente, saber se o paciente engordou. Se você observa que ele tem um excesso de gordura na determinada região e por isso está tendo a mancha. Então, você tem que ver isso, você está em sobrepeso. Segundo, seria interessante orientar esse teu paciente a fazer uma dosagem de glicose. Quando você desconfia que essa mancha pode ser por causa de uma resistência à insulina, tá? De repente, orientar esse paciente a ir no endócrino, no laboratório, fazer uma dosagem de insulina, uma dosagem de glicose para saber. Porque aí você vai ficar tratando esse paciente, a mancha pode até sair, mas pode voltar de novo. E é uma questão de uma alteração metabólica dele. Então, você já vai descartando algumas coisas, né? Sobrepeso, que seria geralmente um dos pilares. Resistência insulínica, ver a glicose desse paciente, né? Você vê manchas por várias partes do corpo em regiões de dobra, já não é comum, né? Geralmente é axila, virilha, interno de coxa. E aí, por último, o método de depilação, que influencia muito. Tem pacientes que têm alergia demais. Tem pacientes que têm alergia à lâmina, pelo fato da lâmina atritar, na hora que você tira ali o pelo, ela tá rasgando a pele, né? No que aquilo ela rasga, ela deixa uma abertura lá no folículo, da base do folículo, que a gente não atinge o folículo piloso, só tira ali como se fosse estivesse raspando uma grama, e aí fica suscetível de bactérias para invadir aquela região ali do pelo, certo? Onde ficou aquele risquinho do pelo, a bactéria vai entrar no folículo peloso e vai causar uma proliferação bacteriana, por isso que aparece aquela bolinha de pus como se fosse uma espinha, mas a gente chama de foliculite. E aquilo ali causa mancha. Então, houve uma proliferação de bactéria, inflamação no local por conta do uso da lâmina, que existe uma forma de tratar também a foliculite. Se tiver a foliculite ativa primeiro, a gente vai tratar a foliculite para depois clarear, tá? Então, por isso tem que saber qual é a causa da mancha. Então, a gente vai investigar o método de depilação desse paciente, conversar com ele para que ele consiga mudar,
certo? Isso, conversando com o paciente, é algo fácil de resolver. Se for por sobrepeso, resistência insulínica, ele vai ter que ter acompanhamento de outros profissionais enquanto você vai conversando com ele também, tá? Depilação. Muitas pessoas que depilam dizem que a cera em si, ela não causa mancha. Gente, causa sim. De que forma causa? Se a cera se for colocada muito quente, ou se você puxar com muita força, que tudo é jeito, é técnica, você vai estar causando uma lesão ali, você vai estar arrancando um pelo ali. Então aquilo ali pode causar mancha. Tem pessoas que fazem tranquilamente e não tem problema nenhum. Mas tem outras pessoas que fazem a depilação e vai vir aquela hipercromia pós-inflamatória depois do processo. Então aqueles pacientes que você percebe que tem alergia à lâmina, aí a sugestão seria fazer a depilação à cera. Seria o melhor método, digamos assim, mais viável, mais barato, mais econômico. Se aquele paciente ele tem alergia à lâmina e ainda a cera, aí seria indicar depilação a laser ou fotodepilação, tá? Mas se você percebe que é um paciente que não tem condição de orçar com isso, você pode tentar indicar a depilação egípcia à linha, né? Porque pelo menos não vai ter exatamente um atrito, seria um método seguro. E aí tem a opção de você usar os cremes depilatórios, embora seja um outro processo químico e pode até causar alergia, não é em todo mundo, mas pode. E não vai tirar o pelo completo, só aquela basezinha. Mas para quem não dá certo com a lâmina, você tem que ir testando com o seu paciente. Não dá certo a lâmina nem a cera, aí tem essas opções que vocês podem estar trabalhando. E ainda tem mais. Tem aquele aparelhinho, que vocês já viram, que vocês vão passando, ele tem uma sucção pelo ar e ele puxa o pelo, que seria uma outra opção, tá? Então, assim, roupa muito apertada, principalmente nessa região interna de coxa, atrito, suor, tudo isso pode causar mancha. Quem nunca aqui usou um absorvente também, e aí houve uma queimadura? Às vezes você bota lá nos primeiros dias, quando não tá vindo ainda o fluxo, e aí dá aquela queimadura devido ao absorvente. Atividades de impacto, aquelas atividades de impacto, ela, por exemplo, andar de bicicleta, você está ali fazendo exercício, escureceu aquela região. Então, tudo isso são motivos, são causas para que haja mancha na região. Uma depilação mal feita, por exemplo, que seria uma depiladora usar uma cera muito quente, e ou puxar com muita força, que tudo tem um jeitinho, certo? Então, isso aqui seriam as possíveis causas. E aí eu vou fechar essa parte aqui com vocês, para quando a gente voltar, a gente falar das patologias da região íntima, ok? Espero que vocês estejam gostando do curso.